Só conversa sobre empresa na hora das refeições. Uma das maiores ciladas de qualquer casal que empreende junto é você não saber a hora que você é sócio e a hora que você é casado. Tatiana Gebrael Capanema, paulista, especialista em saúde ocular e fundadora do método Olhos de Águia. Também é autora do best-seller Abra Seus Olhos. No meio daquela coisa da empresa, deixa de existir casal. A esposa vem antes da sócia. Isso é muito importante, tá? Inclusive até com filhos, assim, a árvore é mais importante que o fruto. Dentro do quarto não entra trabalho. Quarto é um lugar sagrado do casal. Bruno Capanema, brasiliense, fundador e CEO do Grupo Dádiva, um dos maiores grupos de marketing digital da América Latina, que vende para mais de 60 países em 4 idiomas. E juntos, Tati e Bruno criaram o Casados e Sócios. Hoje eu vou falar de uma síndrome que quase todo casal que empreende junto passa, mas que ninguém sabe identificar. Você já passou aí por momentos em que você parecia mais um parceiro de trabalho, um funcionário do que marido e mulher? Começou a conversar sobre questões do trabalho nas refeições, reuniões do trabalho viraram DR, são coisas que você precisa cuidar urgente. E até mesmo para casal que não trabalha junto, tem casal que trabalha separado, precisa entender a hora que você separa o papel de conversar sobre trabalho, conversar sobre casa, porque senão o seu casamento corre um sério risco e o seu negócio também de desmoronar. E hoje você vai aprender como tratar dessa síndrome com amor, continuando casado e sócio para sempre. Síndrome do sócio cônjuge. Segue com a gente que a gente vai falar sobre isso hoje. Amor, o que é síndrome do sócio cônjuge? Ih, cilada. Isso é o seguinte, é quando o relacionamento do casal some, se dilui, é completamente absorvido pelo relacionamento entre sócios. Então, no meio daquela coisa da empresa, deixa de existir casal. E assim, só conversa sobre empresa na hora das refeições. Toda refeição. É porque contratou fulana, é porque diminuiu as vendas. Toda refeição vira reunião de trabalho, só que toda reunião que deveria ser de trabalho vira DR. Você acha vira que discussão. Você acha que talvez essa seja a maior reclamação que a gente escuta de casal que trabalha junto? Eu acredito que sim. A falta de carinho entre eles, a falta de tempo para ser casal e misturar os papéis. Uma das maiores ciladas de qualquer casal que empreende junto é misturar os papéis. É você não saber a hora que você é sócio e a hora que você é casado. Não é fácil, né? Porque vamos lá. O que a gente está dizendo é, você vai, às vezes, quebrar o pau na empresa, discute, eu penso de um jeito, você pensa do outro, eu quero uma coisa, você quer outra, e aí discute ali, tá exaltado, de repente sai, desce no elevador e fala, oi amor, tudo bem? Como é que tá a sua vida hoje? Vamos jantar. Ou então você tá super feliz, você tá até num momento ali de café da manhã que você tem uma ideia. Cara, pensei um negócio legal, e se a gente vender de tal forma, tal? Como é que você controla para não falar toda hora do trabalho? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, de madrugada, acordou, falou amor. Ou então à noite, não vai deitar assim. Quer ver uma sériezinha no ideia. Netflix? Não, tô pensando aqui no lançamento, né? Pra gente que trabalha no digital o tempo inteiro, lançamento o tempo todo. Não, você viu essa estratégia e tal? Olha só esse tipo de conteúdo, acho que a gente podia fazer isso. E aí vai falar isso na hora de namorar, ao invés de na hora do trabalho. Tá, mas o que acontece? Vamos lá. Porque, tudo bem, a nossa cabeça pensa o tempo todo. Eu vou ter ideias na hora que eu tô com você, a gente tá assistindo Netflix, que seja, saiu para jantar, e eu vou ter uma ideia de trabalho, né? O que é o impacto disso? Eu acho que talvez o que a pessoa precisa perceber que mais acontece se ela não tomar cuidado é que ela tá pouco a pouco afogando o lado cônjuge do sócio. E vocês? E aí? Vocês passam por isso? É difícil separar o que é sócio do que é cônjuge? Você sofre aí da síndrome de sócio-cônjuge? Quais são as suas principais dificuldades? Conta pra gente, porque realmente a gente também já passou por isso. E aqui a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente conseguiu contornar essa situação para poder criar um império aqui, que é o Grupo Dádiva, com tantas empresas juntas, tantos negócios prósperos, mas continuarmos casados, porque o que a gente diz aqui é o seguinte, casado vem primeiro que sócio, por isso que chama casados e sócios, tá? Continuar casado para sempre se amando. É verdade. Né? Porque, cara, olha, você talvez passe por isso aí, a gente também já passou, tá? A gente teve que lidar com isso, com o fato de que, de repente, qualquer refeição virava refeição de planejamento de sócio.
de negócio, pensar sobre o negócio. Qualquer momento de discussão era um momento de discussão de trabalho. Ou então, de repente, você levar um problema conjugal para dentro da empresa, não está muito bem, está chateado um com o outro, chega dentro da empresa, não consegue separar as coisas. A gente já viveu isso, a gente já passou por isso. Aí um dos dois acaba sentindo falta de carinho, falta de atenção, e a gente teve que impor limites. A gente teve que, cara, quando a gente aprendeu, é engraçado porque tem coisa na vida que depois que a gente aprende, parece fácil, mas antes de aprender não acontecia, né? E assim, a Bíblia diz, né, em Gênesis, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher como uma só carne. A questão, gente, que eu costumo dizer que uma só carne não quer dizer que a gente tem que fazer só a mesma coisa. É uma só carne, não é uma só função. Né? Exatamente. Mas sabe o que é? Eu acho que é aquele papo de que, porque são duas metades de uma laranja, esse tipo de coisa. E é besteira, né? Porque nós dois temos que ser indivíduos completos também. Então eu tenho que ter o meu tempo da minha sanidade mental, tenho que ter as minhas características individuais. O dia que a gente se casou, alguma coisa individual minha chamou sua atenção. Né? E alguma coisa individual sua, né? Sua personalidade, um monte de coisa chamou a minha atenção também. A gente não pode matar isso também. A gente tem que saber cada um tem um as papel. forças de cada um, né? E aí misturar os papéis eu acho que gera um conflito. Gera conflito, gera briga e gera sobrecarga. E aí quando você está sobrecarregado, quando a mulher está sobrecarregada, acha que está fazendo muito mais coisa que o marido, ou então quando o marido está sobrecarregado, acha que está fazendo muito mais coisa que a esposa, acaba acontecendo cobrança, pressão, estresse, o que já vai piorar tudo, casamento e negócio. E aí não entra um pouco na história de que o homem tem uma caixa por vez e a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Aquela história que vocês já viram na internet um monte e tal, que o homem tem várias caixas, né? O homem tem a caixa do lazer, o homem tem a caixa do futebol, tem a caixa do trabalho, o homem tem a caixa do dinheiro, né? Mas duas são as maiores de todas, né? É a caixa do sexo, que ela é muito grande para o homem, e uma caixa ainda maior, que é a caixa do nada, né? Que é quando o cara fica ali passando, ele não tá assistindo nada no Netflix, ele tá assistindo Netflix, ele tá passando o controle, ou ele tá no celular só fazendo assim a caixa do nada, né? E a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que a mulher às vezes ela vira pro homem e fala, porque vamos pagar aquela conta, onde que a gente vai botar os filhos para estudar, será que a empresa cresce esse ano ou não cresce, a gente demite ou a gente contrata, e o que você acha que eu vou fazer pro jantar? Aí o cara fala, peraí, você quer a caixa dos filhos, você quer a caixa da empresa, você quer a caixa da comida, tal. E sabe o que acontece? No caso do homem, ele tem que tomar cuidado para sair da caixa do trabalho. E lembrar que ele tem que sair daquela caixa e entrar na caixa do tô lidando com a minha esposa. E eu acho que no caso da mulher, ela tem que tomar cuidado que se ela for misturar 10 caixas ao mesmo tempo, ela não vai trazer o cara para a caixa do relacionamento. Não, a gente não tem caixa, a gente tem um monte de fio desencapado. Que lembra de 88, quando aquela moça te olhou atravessado. Eu acho que essa questão dos papéis e da divisão dos papéis, e até a gente até aconselha casais aqui a fazer até um contrato de sócios, né, para dividir esses papéis, porque mesmo que seja informal, mesmo que seja de gaveta, fica exatamente, bom, ela vai lidar com marketing e ele vai lidar com estratégia, ou ele vai lidar com equipe e ela vai lidar com finanças. Essas coisas elas são importantes, porque cada um de nós tem uma fortaleza. E se a gente não sabe isso, a gente começa a conversar tudo ao mesmo tempo agora, fazer tudo junto, tudo misturado. Coisas que a gente nem é bom. Às vezes a gente se coloca em papéis em que a gente nem tem aquela fortaleza, nem é nossa. Às vezes coloca o cara... a gente já aconselhou tanta gente, que você lembra da história aqui? Tanto casal, né, que já passou por aqui. A gente recebeu aqui, e aí a gente estava olhando o negócio deles, porque a gente faz um programa onde a gente olha o negócio das pessoas e alavanca o negócio delas. E era um casal, e aí ele chegou super cheio de ideia, falou assim, não, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo outro e tal. Ele chegou falando, ela tá on fire. Qualquer coisa que vocês falarem pra ela fazer, ela vai fazer. E ela era expert, ela gravava os vídeos, ela aparecia nas redes sociais. Então ele chegou falando isso. E aí eu lembro que ele começou a falar, agora que ele começou a falar, você lembra que ela começou a chorar? Foi. A gente começou a desenhar, porque ele falou que ela tava on fire, e a gente começou a desenhar o que ela ia fazer. Então você vai fazer isso nesse mês, no outro mês você vai fazer tal coisa, vai fazer... Quando a gente terminou de desenhar, ela começou a chorar. E a Tati abraçou ela. Falei, para tudo, né? Vamos primeiro acolher. Aí deu um abraço e tal. E a hora que eu tava conversando com ela, ela virou no meu ouvido e falou assim, eu queria tanto que ele fosse o cara que organizasse tudo. Que ele fosse o meu estrategista. Fosse o meu estrategista e tal. Eu virei pra ela e falei assim, você está querendo demais dele. Ele não está nesse papel. Você está querendo que ele ocupe esse papel.
ele nem quer e nem acha que talvez ele seja a melhor pessoa para ocupar esse papel, e aí tá tudo sobrecarregado, porque ele estava esperando que ela ficasse on fire, ele fizesse todas as coisas como especialista, ela estava esperando que ele fosse estrategista, nem ela nem ele estavam ali superando as expectativas um do outro, todo mundo estressado, e terminou naquele choro porque já era a última gota, né? E a gente virou para ela e falou assim, vamos lá, vamos contratar um estrategista. E você sabe que enquanto você estava... E vamos colocar as coisas, né? Enquanto você estava falando com ela... De maneira mais leve. Enquanto você estava falando com ela, eu estava falando com ele, e eu falei, a esposa vem antes da sócia. Exatamente. Isso é muito importante, tá? Inclusive até com filhos, assim, a árvore é mais importante que o fruto. E a sua esposa é muito mais importante do que o negócio. Vocês podem ter 10 negócios diferentes juntos, mas você vai ter uma esposa. E aí tem que ter algumas sacadas, tem uns segredos para poder lidar com isso. Acho que o primeiro é criar um ambiente sagrado, livre de negócio. Quais são esses ambientes? A nossa mesa, nós temos alguns ambientes assim. Nossa mesa de jantar, de café e tal, ela é um ambiente da família, ambiente nosso. Nosso café da manhã. Nosso café da manhã é um momento nosso, para a gente não abrir o WhatsApp, que o WhatsApp te absorve. É não abrir o WhatsApp, é olhar um para o outro, é conversar com o outro, é namorar, é bater papo, é tomar café. Para a gente é, cara, meia hora. Faz uma diferença brutal pro nosso dia, né? Não, e faz uma agenda, né? Faz uma agenda. Olha, nós vamos sair uma vez por semana para jantar. A gente tem isso combinado, a gente tem a noite do casal. Então a gente vai, uma vez por semana, a gente sai para jantar. E a regra que a gente tem, primeiro, é não usar o celular, a gente estaciona o celular. E a gente não fala de trabalho. E às vezes é difícil. E é difícil. Tem dia que você tá... Cara, vou te contar qual é o dia mais difícil. Nem é o dia que você tá tendo problema na empresa. É o dia que você entrou em flow. Você tá ali, cara, pensou 1000 coisas. E eu sou esse cara que pensa um monte de coisa diferente e tal. E aí, de repente, um monte de ideias novas pro negócio. E aí deu a hora de ir embora. Plá! Desliga. Você continua com a tua sócia. A tua mente tá pensando aquele monte de ideia. Mas aquela é a hora de namorar. Cara, tem que cortar. E aí, o que a gente conversa, né? A gente conversa sobre coisas que aconteceram na nossa vida, viagens, a gente relembra viagens. A gente ri juntos, a gente pensa outros lugares que a gente vai viajar. Sim, a gente... Fala às vezes um pouco sobre os filhos também, mas a gente namora, né? A gente namora. E é super legal, porque aí agora a gente já sai, o corpo já lembra, o cérebro já lembra de não falar de trabalho, apesar de a gente ter vontade muitas vezes, né? Quando tá tudo bem, até, beleza, é fácil até controlar. Quando tá tudo indo mal, tem também que controlar, porque senão você começa a querer falar daquela pessoa que não está cumprindo aquela função certo, ou alguém que não entregou no prazo, bicho. Às vezes a gente tem casais aqui que trabalham com loja física, e aí aconteceu um problema na loja, e aí acabou a luz, estourou o cano, e a fulana faltou, enfim, essas coisas não podem ir para esse ambiente sagrado. E aí eu vou te dizer uma coisa, tem uma regra que todo casal precisa aprender. Dentro do quarto não entra trabalho. Não entra trabalho. Não entra WhatsApp, não entra planilha, não entra notebook, não entra conversa sobre trabalho. O quarto é um lugar sagrado do casal. O leito, né? O leito sagrado, a cama. Tem que ter uma divisória ali, invisível. E um dos dois tem que ser chato. Passou dali, o sócio fica, sabe aquela coisa? Passou, o sócio ficou. Não, Só entrou, um dos dois precisa ser chato. Eu já fui o chato, você já foi a chata de falar, epa, guarda o celular. Não, agora não. Não vou falar com você sobre isso. Não, essa ideia é muito legal, anota aí, depois a gente conversa. Não quero saber dela. Que ódio. Mulher tem mais dificuldade de desligar. E não é só a Tati, tá? A gente lida com muito casal e a gente já reparou que, sei lá, 80% dos casos, lógico que tem os 20% de exceções, mas 80% dos casos são as mulheres que têm mais dificuldade de desligar. E aí são elas que mais reclamam da falta de intimidade, às vezes, de namorar, passear, mas elas têm mais dificuldade de desligar. E é muito engraçado, porque a Tati também tem essa coisa, tem que ficar, né, amor, e aí? Larga esse celular, não quero saber do celular. Você prestou atenção no que eu falei? Guarda o celular, estaciona ele aí. Nós temos uma novidade para você. A gente decidiu abrir as portas aqui da nossa empresa para receber vocês, casais, que precisam aprender muita coisa aí sobre como você vai continuar casado para sempre e sócio de sucesso. É o nosso workshop Casados e Sócios. Aqui nele a gente vai ensinar para como é que você vai se reconectar de novo. Como é que vocês vão descobrir esse amor, tratar um ao outro, fazer com que esse casamento prospere, mas a empresa também prospere. Então a gente trata os dois pilares. Como é que você prospera uma empresa
tendo um casamento abençoado, cheio de amor. E olha, é um dia inteiro, são mais de 8 horas de workshop. Dezenas de casais já passaram aqui por esse espaço, fizeram todo o treinamento com a gente e só tem coisas lindas para falar sobre o negócio e pro casamento. Então, se programa aí para estar aqui com a gente no próximo. A gente vai deixar um link aqui na descrição para você clicar e entender qual é a próxima data e como você faz para participar, tá bom? Quer abençoar o seu casamento, quer prosperar a sua empresa sem um atrapalhar o outro? Muito pelo contrário, um fortalecer o outro. Vem encontrar a gente aqui que a gente tem muita coisa para falar com você. Mas aí tô lembrando da história de um casal aqui que a gente ajudou, que é o seguinte: ele reclamava muito que ela não tinha tempo para ele. E ela virou para mim e falou: Tati, é o seguinte, a gente passa o dia inteiro junto, a gente trabalha o dia inteiro junto. Como é que ele fala que eu não tenho tempo para ele? Eu passo o dia inteiro com esse homem. Como é que ele fala que eu não tenho tempo para ele? E aí eu comentei com ela e falei assim: olha, é o seguinte, eu acredito que ele entende que você está fisicamente com ele, mas você não está emocionalmente com ele. Exatamente. E é muito diferente, você tá no mesmo espaço, você tá emocionalmente desconectado. Aí eu falei para ele, e aí eu falei para ela, geralmente são coisas simples, muito simples. Se você colocar em prática ali, você vai conseguir essa conexão emocional com seu marido, ele vai parar de reclamar que você tá longe dele. Aí ela falou, sério? Eu falei, pergunta o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer com você, o que ele pede para fazer com você. Ela, tá, você não acredita. Ele pede para eu brincar com os cachorros no meio da tarde. E a gente trabalha em casa, a gente trabalha home office. E eu tenho uma área verde na minha casa, eu tenho um vidro assim, eu tô trabalhando, eu vejo ele brincando com os cachorros. Às vezes eu vou te confessar, tá? Eu fico com raiva, tem um monte de coisa pra fazer, ele tá brincando com o cachorro. E ele fica com raiva de mim porque eu só trabalho e não brinco com o cachorro. Aí eu falei assim, vamos lá. Será que se você brincar meia hora por dia com os cachorros ali, junto com ele, vai atrapalhar tanto assim sua produtividade? Ela falou, não. Eu falei, ele vai gostar muito. Ela falou, mas será que é só isso? Será que realmente você fica meia hora brincando com os cachorros? Será que é só isso que ele precisa? Ele já vai se sentir melhor e tal? Eu vou parar de me sentir em dívida com ele? Eu falei assim, experimenta. Deu uma semana, aí eu recebi uma mensagem, tá? Você não tem noção. Brincar com o cachorro meia hora resolveu a minha vida de um nível. Ele ficou feliz, eu tô feliz porque ele tá feliz, e a gente ficou bem, ele parou de reclamar que eu não dou mais atenção pra ele, que eu não fico com ele, e é isso, são coisas simples. É pensar o que o meu cônjuge gosta de fazer comigo, que eu deixei de fazer por conta do trabalho, mas que se eu fizer um pouquinho ali por dia, ou uma vez por semana, já vai realmente ser suficiente, tanto para ele se sentir bem, amparado emocionalmente, quanto para eu sentir também que eu não perdi a minha Sabe o que eu me produtividade e estou fazendo lembrei? as Eu coisas. me lembrei que comigo, eu sou o cachorro, né? Porque, na verdade, eu gosto de dar uma caminhada, assim, né? Então, é como se você fosse passear comigo, né? Eu já entendi. Se eu levo o Bruno para passear, fica tudo resolvido. Mulheres, levem seus maridos para passear. Eu falo, vamos dar uma volta, vamos dar uma caminhada. Então, é como se a Tati fosse passear com o cachorro. Vamos dar uma volta, tal. Aí eu falo, amor, põe um tênis, vamos caminhar um pouco. Tal. Tem dia que ela fala, mas você tá com dor de cabeça? Porque às vezes até dor de cabeça, alguma coisa. Aí eu falo, vida, vamos caminhar um pouquinho. E tem aí, mulheres assim também, adoram passear. E o marido não passeia com a mulher, leva a mulher pro shopping, dá uma voltinha, sabe? Passeia com a sua esposa no supermercado, Gil. Você só vai comprar uma pilha. Faz um agrado. No final. Você sai de lá com o mercado da semana, tudo que comprou na lavanderia, e no caminho ainda foi falando de quem que ia demitir, quem que ia contratar, o que ia fazer do... Enfim. Sabe outra coisa que eu lembrei? E eu acho que é por isso que as esposas têm um pouco de dificuldade às vezes. Quando a gente se casou, que você ficava incomodada de, às vezes, eu estar na rede. Porque você falava assim, nossa, mas o que você está fazendo? E eu falava, nada. E aí você fala, não, mas como assim? Eu falava, nada. Não, mulheres, olha só, quando você encontra o seu marido e ele tá sentado, quieto e tal, qual é a primeira pergunta que você faz pra ele? O que você tá fazendo? Você não tem nada pra fazer? E eu me lembro que uma vez a Tati falou, você não tem nada. O que você tá fazendo? Você não tem nada pra fazer? Tá, e aí eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sempre vou ter uma coisa pra fazer, a vida toda eu vou ter uma coisa pra fazer. Então se eu for esperar não ter nada pra fazer, pra eu não fazer nada, eu nunca vou conseguir ficar parado à toa, sem fazer nada. E isso é muita verdade, a gente cara. Que trabalha juntos, a gente sabe a demanda que o outro tem. Sabe. É tipo assim, eu peguei ele na rede, eu falava assim... Pô, não tem uma planilha pra fazer? Não tem um negócio pra... Ele precisa programar aquela aula, ele precisa fazer a cópia daquele vídeo, ele precisa falar com fulano, ele tem um monte de reunião pra fazer. O que ele tá fazendo na rede? Mas é importante o momento do descanso, o momento do ócio, né? E a gente tem que respeitar esse momento do outro. Porque senão a gente vira um chato gestor dentro de casa, cobrando prazos e metas e planilha, e a gente tem que saber separar. Um dia a gente estava lidando com um casal, e aí o marido falou para mim assim, Bruno, você sabia que tem uma pesquisa que mostra que os homens passam muito tempo no banheiro,
muito tempo. E isso é porque é um lugar onde ninguém está incomodando eles. Porque eles estão lá e eles estão sentados lá no vaso, eles não Vai tem dar ninguém, hemorroida, viu? não tem Só fica ninguém aí. incomodando eles. Mas aí eu achei triste na hora. Falei, pô, o cara precisa fugir. Ele precisa fugir para ter um pouco de paz. Uhum. Né? E, cara, a gente tá falando coisas que as mulheres fazem, mas os homens também, se tomar cuidado, eles embrutecem o jeito de lidar com a esposa, porque no trabalho a pessoa precisa ser mais bruta, mais dura, Uhum. e aí o cara, às vezes, não tá lidando Às com a vezes a esposa. mulher se sente mais funcionária do que sócia. Isso, ele não tá lidando com a feminilidade da esposa, a esposa que quer um carinho, que quer um elogio, e que não tem nada a ver com a pessoa que tava na empresa, né? Exato. E aí as pessoas realmente têm que fazer um exercício. Separar pelo menos 1 ou 2 vezes na semana para uma programação mesmo do casal. E é casal sem filho, porque tem que ter a programação da família É, e tem que ter a programação do o casal. sonho dos nossos filhos é ir com a gente no dia do jantar do casal. Eles não vão nunca. A gente... Não a gente pode, não- tem a programação não com deixa. eles, que é o esporte da família. É. Né? Então é isso, é fazer essa agenda. Quando eu sou mulher, quando eu sou sócia, quando eu sou marido, quando eu sou sócio, separar esses papéis, entender que existem momentos e lugares para falar de cada coisa e que se uma coisa invadir a outra, não vai dar certo. E aos poucos, com uma linguagem de muito amor e de muito carinho, as coisas elas vão se acertando. Eu separei 3 perguntas aqui, para as pessoas poderem responder em casa, para poder dar uma analisada se elas entraram demais nessa síndrome do sócio-cônjuge. A primeira é: em que momentos da semana vocês atuam mais como sócio do que como cônjuge? Fora da empresa. Em que momentos... Porque na empresa é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas em que momentos da semana vocês atuam mais como sócio do que como cônjuge? Qual foi a última vez que vocês se divertiram juntos sem falar de negócio? Ai, 1987. Arruma um esporte para fazer junto, qualquer coisa. Quais gestos... Aula de culinária, aula de idioma, Dança. Esporte, dança. Vou contar uma história da Tati. Nós fomos fazer aula de dança. E a gente foi fazer forró. E a gente ia 2 vezes por semana, uma vez, não lembro mais. Ai, eu também não lembro. Enfim, a gente tinha aula Foi de forró. essa pandemia. A gente tinha aula de forró toda semana. Eu era o único homem da turma de forró. E aí a professora ensinava os passos, depois ela falava para as pessoas se dividirem em duplas e irem dançar. E as mulheres tinham que dançar umas com as outras, porque só tinha eu de homem. Aí a professora falou assim: não, vocês vão revezando os casais, porque aí todo mundo dança. A Tati de jeito nenhum. Alto lá. Alto lá. Eu trouxe meu marido. Elas que arrumem o marido. Elas que arrumam Certo, o elas marido. que lutem. Lutem e arrumem um parceiro, não é verdade? Eu não revezo meu marido, não. É isso aí, tá Não sei certo. o que você lembrou dessa história. É, porque eu tava falando de arrumar uma coisa pra fazer juntos. E aí eu lembrei de dançar, porque você falou, olha, vai cozinhar, vai... Como se nós dois fôssemos fazer Depois um curso de a mulher culinária tem fio juntos. desencapado, né, mulheres? Vocês estão de prova. É que não encaixou em nós dois você falar, vai fazer um curso de culinária. Porque eu não Nenhum gosto de dos cozinhar dois nem você. cozinha. A gente é só pra comer, porque comer a gente gosta. Então olha, quais são os gestos de amor que você faz aí, que não são gestos de produtividade, são gestos de amor. Como é que você cuida do outro, sabe? Tem que chegar em casa e dar uns beijos na boca, né? Beijo na boca. Cara, todo casal tem que se beijar de língua como se fosse adolescente. Pelo menos uma vez por dia. Anotou? Anotou aí, né? Pô, beleza. Então esse é o exercício. Não O exercício não é só de esse o hoje exercício. é beije o seu marido de língua 1 vez por dia. Lógico que você não vai fazer isso no meio da reunião de trabalho. Separe os papéis para reforçar como você é mulher, como você é casal, antes de ser sócia, antes de ser sócio, antes de construir algo juntos. Deus uniu vocês por um propósito. Deu. E esse propósito não vai separar vocês como casal. Então eu vou ler o exercício real, além do beijo. Mas dá para acrescentar, fala sério. Antes do beijo, vocês vão tirar 15 minutos para cada um escrever uma carta para o outro, tá? Não carta de sócio. A carta como marido e mulher, como parceiro de vida, que você admira, as coisas que vocês gostam de fazer juntos. Aí depois você finaliza entregando a carta e dando o beijo. Aí, pronto. Deixa uns bilhetinhos também na casa. Lembra, você fazia isso quando era namorado, quando era namorada? Fazia. E eu vou... Cara, não tá aqui no nosso script, mas eu vou falar um negócio. Seguinte, você tá aí querendo
que a sua vida sexual melhore com a tua esposa. E aí você passa o dia batendo boca com ela, resolvendo coisa de trabalho, tal, e você quer que ela chegue em casa e vire a chavinha. E não é assim. Você tem que prepará-la, tá? Manda mensagem de texto, faz um elogio, cuida da mente dela, cuida do coração dela, porque ela é preparada antes. Você, eu sei que se ela chegar e falar, é agora, você vai falar, é agora! Ela não, você tem que prepará-la antes. É engraçado você falar isso, porque tem dia que parece que tá tudo desmoronando, e você, não, meu amor, tá tudo bem, não se preocupe, tá tudo tranquilo, nós vamos resolver juntos. Tô cuidando do meu. Sem nenhuma intenção, né? Sem nenhuma intenção por trás, são maridos. Aí ela tá muito cansada, eu faço aqui uma massagem. Como melhorar a sua vida de casado, mesmo sendo sócio com o Bruno Capanema. Resolve tua vida aí, cara. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. E eu espero realmente que esse podcast possa abençoar o seu casal, reconectar vocês e também ajudar a prosperar a empresa. E compartilha com um montão de casal aí que precisa sair da síndrome do sócio cônjuge. Então, clica na setinha e manda para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? E também se inscreve no canal, obviamente. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.